apresentação. Então, gente, essa é a nossa reunião de pré-embarque 2023. A gente está assim super feliz com esse momento, um momento sempre muito especial para nós, que é o momento do embarque de todo mundo, que meio que está culminando, né, todo um trabalho que foi feito com cada um de vocês durante aí, com alguns quase um ano, com muitos de vocês um ano, passando até um ano e meio. Nós temos alguns alunos aqui que a gente acompanha desde o programa Eu Global, ou seja, já vem lá de trás do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e esse é um momento assim para nós fantástico, né, de ver vocês então chegando finalmente naquele momento do embarque, né? Então, eu queria aqui, primeiro de tudo, dar uma salva de palmas, né, para vocês todos que finalmente chegaram aqui. Algumas pessoas iniciam esse trabalho conosco lá atrás, aí no final, no meio do caminho, acabam vendo que não é isso, que não é esse o projeto, que também faz parte, né? Porque não é realmente uma coisa para todo mundo. Tem, às vezes, pessoas mudam de planos no meio do caminho, mas realmente parabéns pela coragem de vocês de encarar esse desafio, pela dedicação que vocês tiveram até o momento. Pela vontade de ir além, né, do que as fronteiras de vocês de hoje se apresentam, ou seja, vocês estão realmente querendo buscar algo diferente. E também parabéns aos pais, né, que eu sei que para os pais não só parabéns pela coragem também de permitir essa saída, parabéns por dedicar até uma parte financeira aí que não é pouca para que os filhos encaram esse novo desafio, e pelo desprendimento, né? Também sou pai de um filho na idade de vocês, que não está pensando em ir para o exterior, mas está querendo sair de casa, aí também para algum lugar do Brasil fazer medicina, e eu sei que nesse momento é sempre uma mistura de emoções, né? Ao mesmo tempo que a gente está feliz porque os filhos estão embarcando numa nova jornada, a gente fica sempre com o coração apertado, né? Mas parabéns para vocês, realmente a gente tem que preparar nossos filhos para que for melhor para eles. E pessoal, a gente sempre tem que dizer isso, infelizmente, né? Vocês realmente são um grupo seleto, privilegiado, tá? Não só pela questão que eu comentei, questão financeira, que vocês têm a possibilidade de ir, mas principalmente porque vocês tiveram acesso às informações, vocês souberam que é possível ir para o exterior. Pouquíssimas pessoas sabem de como é que esse processo funciona, e por isso elas nem se atiram nessa jornada de tentar uma vaga numa universidade no exterior, tá? Então eles não sabem como é que é o próximo passo, enfim, não sabem nada. E também vocês são privilegiados, os alunos que têm pais que apoiam esse projeto. Então, cara, não deixem de dar créditos aí pros velhos e pras velhas, tá? Porque realmente tem muita gente que quer ir, às vezes a família tem condições e tudo, mas não tem o apoio necessário para dar esse próximo passo. Então, cara, parabéns para vocês todos, né? Porque realmente é um projeto muito importante, assim, uma coisa que realmente é um projeto de família que todo mundo tem que encarar junto, tá? Esse momento vocês conheceram alguns que estão aqui, mas estamos aí de agosto em diante, estamos com 42 embarcando, só que na verdade a gente fez um trabalho, esse ano a gente tem 67 embarques, alguns já embarcaram em janeiro, outros até embarcaram agora em maio, junho também tiveram alguns embarques, tiveram algumas desistências ao longo do caminho, e outras pessoas acabaram sendo aceitas em ótimas universidades no exterior, mas também foram aceitas em universidades muito boas no Brasil também, e optaram por ficar por aqui. Então, no total, são 42 embarques de 67 pessoas que a gente trabalhou ao longo desse ano, tá? Esses alunos, né, alguns se apresentaram aqui, vocês viram, vieram de vários estados do Brasil,
Mato Grosso, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, Goiás. Alguns alunos que estão nos Estados Unidos fazendo seus ensinos médios, até as famílias morando nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e que confiaram em nós esse trabalho de fazer todo esse preparo para entrar numa universidade no exterior. Eu queria também aqui dar um agradecimento enorme à nossa equipe, tá? Ao longo desse processo de 67 alunos, foram feitos 679 applications, mais de 500 universidades envolvidas, e isso dedicou de todo mundo um monte de trabalho, um monte de tempo, um monte de estudo, e realmente não é um desafio fácil, tá? Além do que, gente, nós estamos hoje com embarque para Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Holanda, Itália, Espanha, Suíça, Alemanha. Então vocês imaginam 500 universidades, 9 países diferentes, projetos diferentes e tal. Então eu até aproveito aqui e para me pedir desculpa para algumas pessoas que houveram alguns erros de caminho, algumas coisas que a gente, graças a Deus, conseguiu converter praticamente tudo que qualquer enrosco que teve ao longo da jornada, tá? Mas o resultado foi excelente, 100% dos alunos que nos contrataram foram aceitos pelo menos em uma instituição, e no total a soma esse ano a gente chegou a praticamente 3 milhões de dólares em bolsas que vocês conquistaram, na verdade, os alunos. A gente teve a nossa contribuição, mas foi uma conquista dos alunos. Isso nos deixa extremamente felizes, porque é o resultado do esforço de vocês ao longo do ensino médio, né? Ao longo de toda a sua jornada, que veio a trazer para vocês essas bolsas. Então foi cerca de uma média aí de 45 mil dólares por aluno. Alguns conquistaram bem mais, né? Somando as bolsas todas, de todas as universidades que aceitaram, mas uma média aí de 45 por aluno. Então, gente, eu queria agora então falar de uma coisa super importante, gente. Vocês todos estão começando uma nova fase na vida de vocês. Algumas pessoas aqui, ou a grande maioria de vocês, está iniciando um curso de graduação, ou seja, vocês estão entrando numa universidade. Gente, isso não é mais ensino médio, tá? O Arthur até falou um pouquinho, né, que agora começa uma outra vida, tendo que se virar sozinho e tal. E é isso, gente. Vocês agora estão entrando numa fase em que vocês é que fizeram a escolha. Até esse momento no seu ensino médio você não tinha o que escolher, você tinha que fazer ensino médio, era obrigação. A partir de agora, vocês optaram por ir para uma universidade. E eu vou falar para vocês o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, apenas 8% das pessoas vão para um curso superior. A gente às vezes está acostumado que no nosso meio a gente vê todo mundo indo para uma universidade e a gente tem a sensação de que todo brasileiro vai para uma universidade, mas de novo, é a questão do privilégio, gente. Nós todos aqui somos privilegiados de poder ir para uma universidade e de ter o desejo de ir para uma universidade. Então vocês não só optaram em ir para uma universidade, vocês poderiam simplesmente terminar o ensino médio e não ir. Vocês fizeram a sua opção de curso, de universidade, de país. Então, a partir desse momento, inicia a sua fase de profissional. Gente, isso não é mais ensino obrigatório. A partir de agora, vocês estão iniciando a sua carreira, tá? A sua carreira, a sua vida profissional, ela vai às vezes depender, ou ela vai começar, ou ela vai dar o seu start mesmo a partir desse momento que vocês estão começando agora. Tem algumas pessoas aqui que estão indo para pós-graduação, que também é uma mudança grande, é uma outra fase. Vocês tiveram que fazer uma interrupção da vida que vocês estão tendo hoje, profissional, de estudos e tal, até de família, para embarcar para uma jornada para você levar o seu conhecimento, sua vida profissional para um outro patamar, tá?
Então realmente é uma fase de vida completamente diferente, vocês estão sempre que pensar nisso, gente. Não é mais ensino médio, aquela pegada toda de ensino médio, ai que saco, ai vou estudar para passar de ano e tal, não é mais assim. Agora começa a sua vida profissional. Tudo que você fizer ao longo do caminho agora também vai somar no seu currículo, porque lá na frente esse currículo vai ser necessário para vocês conseguirem um bom emprego, até para montar a sua empresa e tal. Começa agora, tá? Então, quando vocês nos procuraram, quando vocês iniciaram esse processo conosco, vocês todos tinham um objetivo, né? Eu queria que vocês fizessem um exercício agora de lembrar qual é que eram aqueles objetivos, né? Por que vocês decidiram fazer esse curso? Por que vocês decidiram entrar numa universidade? Por que essa universidade, no seu projeto, deve ser no exterior, tá? Gente, vocês não estão indo para uma colônia de férias, gente. Não é mais uma viagem de turismo, vocês não estão indo para a Disney, tá? É uma experiência que vocês vão ter a partir de agora que vai exigir muita dedicação, tá? Para que vocês realmente consigam atingir esses objetivos e que esse projeto não se desfaça no meio do caminho. Vocês todos, a partir de agora, estão escrevendo um novo capítulo na história de vocês. É um capítulo que vai sim conter todas essas experiências acadêmicas que vocês estão tendo, né? Então vai contar lá as matérias dos cursos que vocês forem fazer, as suas experiências de laboratório e tal, mas também vai contar muito tudo que está envolvido nisso aí, né? Todas as partes boas, maravilhosas que vocês tiveram, os amigos que fizeram tudo, mas também os perrengues que vocês vão passar. O Arthur já falou um pouquinho ali que no início não é fácil, tem que passar por um monte de adaptação, e é por isso também, gente, que o aluno que faz uma universidade no exterior, ele é tão bem visto por empresas, porque as empresas sabem, a pessoa que passou por essa experiência é uma pessoa que teve que se adaptar, teve que passar por um monte de dificuldades e tal, mas conseguiram chegar nos seus objetivos. Então, é uma pessoa mais preparada para encarar desafios. Vocês, nesse momento, têm na sua cabeça, e tem que ser assim mesmo, que tudo vai ser a coisa mais linda no mundo, maravilhoso, que vocês estão indo para um país, para um reino encantado, tá? E, gente, vocês realmente optaram por ir para lugares excepcionais, por universidades maravilhosas dentro da área de vocês, tá? Vocês vão encontrar uma grande estrutura dentro das instituições, vocês vão encontrar uma estrutura de cidades maravilhosas, tá? Todos estão indo para países de primeiro mundo, onde tem muita segurança, tá? Uma cultura muito rica. Vocês vão ter a possibilidade de encontrar e fazer amigos de várias partes do mundo, mas vocês também têm que saber que, e eu quero preparar vocês aqui, e Arthur, se você puder também contribuir com alguma coisa aqui, né? Vocês vão encontrar um monte de desafios. O caminho que levam vocês ao objetivo que vocês traçaram, nem sempre vai ser um caminho reto, nem sempre vai ser um caminho fácil, tá? Vocês vão ter muita insegurança no meio do caminho, vocês vão encontrar um monte de burocracias até pelo fato de vocês serem estrangeiros, tá? Não adianta esconder o sol com a peneira, você ser estrangeiro, né, num outro país, você não navega no mesmo rio, no mesmo trilho que o local navega. As coisas podem ser mais difíceis e mais complicadas para vocês, tá? Então, nem sempre os caminhos que vocês vão ter que seguir são claros, e como o Arthur também falou, não vai ter lá papai e mamãe do lado para ir lá e desenliar o nó para vocês. Vocês mesmos vão ter que achar os caminhos dentro dessa jornada que vocês estão traçando para desenliar e para continuar a sua jornada, tá? Arthur, você quer falar alguma coisa a esse respeito?
Que nem tu disse, é difícil achar um caminho certo e não é à toa que tem muito estudante internacional que passa por momentos complicados, muitos desistem. Eu tenho dois ou três amigos aqui que eu fiz logo no início que já voltaram para casa, isso foi menos de um ano, né? Foi uns poucos meses, porque chegou aqui achando que ia ser tudo bom e viu que não era bem isso. Tem a saudade de casa, agora eu também tenho, mas são coisas, a escolha de estudar fora, tu sabe que os amigos aí do Brasil não vai ter, por perto pelo menos, né? Por telefone sempre, mas é gente nova, é uma cultura nova e, que nem o Gavor disse, aluno internacional não é a mesma coisa que um aluno aí do país, né? Que nem um aluno americano aqui no meu caso. E é uma sensação estranha, né? Como se algum estrangeiro entrasse aí, porque tu chega na faculdade e tu olha, parece que todo mundo já se conhece e tu não conhece ninguém, né? Aí tu fica meio perdido ali no início e por isso que muita gente desiste, volta para casa ou fica lá, mas não tá gostando e fica porque os pais já pagaram e sentem a obrigação de continuar. É. Então, isso que o Arthur está falando realmente aconteceu com ele, aconteceu comigo, aconteceu com o Diego, com o Suzy, com Júlia, com todo mundo da nossa equipe, com o Fernando, todo mundo que teve a experiência de fazer um tempo morando fora. A Patrícia também está aqui da equipe. Gente, não é fácil, vocês vão sim passar por grande parte do seu período, vai ser muito bom, vai ser muito legal, mas vocês vão passar por momentos de angústia, tá? Vocês vão passar, como o Arthur falou, um momento de muita saudade do Brasil, muita saudade da família, muito momento de solidão, tá? Muita gente vai enfrentar muita dificuldade em sala de aula, a gente vai tocar um pouquinho mais nesses pontos, tá? Gente, quando isso acontecer, meu primeiro minha primeira dica aqui para vocês: procure ajuda, tá? As universidades têm um centro de apoio a alunos, tem psicólogos, tem um monte de gente lá para ajudar vocês, tem os centros internacionais. Então, eu não estou aqui, gente, querendo assustar ninguém e nem dizer que, putz, o que eu fui inventar. Não, não é isso, gente, mas eu preciso aqui falar para vocês que vão existir esses momentos, tá? E a gente está falando isso porque, como o Arthur falou, a gente sempre vê pessoas que chegam lá e encontram, sabe, vão com uma expectativa. Eu acho que essa é a questão muito importante, uma expectativa muito alta, né? E que tudo vai ser maravilhoso. E, gente, vão ter momentos de muita alegria, sabe, muitos momentos maravilhosos. O Arthur pode falar isso, e todo mundo aqui que já viveu uma experiência aí. A Júlia Perry, por exemplo, ela está morando nos Estados Unidos, né? Já está tendo uma parte dessa experiência, né? O Eduardo Lerman também passou um tempo já morando fora nos Estados Unidos e sabe um pouco do que eu estou falando já, né? Então vão ter momentos maravilhosos, vão ter momentos de muito bacana, mas vocês têm que cuidar muito da questão das expectativas. Gente, sim, vocês têm que pensar nesses momentos ótimos que vocês vão ter e que tudo vai ser maravilhoso, mas vocês também têm que estar abertos, com a cabeça bem. Gente, é por isso que a gente faz essa reunião, tá? Que é realmente trazer um pouco da realidade para vocês, que vocês têm que sair do Brasil com as expectativas bem ajustadas, tá? As coisas, né? Nem tudo que você vai encontrar por lá vão ser flores, tá? Então vocês não podem deixar de pensar sempre no seu objetivo. O que você está indo fazer lá? Por que você está querendo ir para lá, tá? Porque esses tropeços que vocês vão encarar, e gente, são tropeços normais da vida. Se você ficasse morando aqui na sua casa, indo para a faculdade na sua cidade, ou se você estivesse indo para uma outra universidade, numa outra cidade do Brasil, vocês iam encarar também desafios semelhantes, tá? Mas talvez num outro patamar, mas vocês vão encarar diferentes realidades. Então, gente, o que a gente quer? A gente quer que vocês vão para lá e tenham a maior e melhor experiência de todas.
levando em consideração os perrengues que vocês vão passar, tá? Então, gente, vocês têm que imaginar, vocês têm que ter a concepção de que vocês estão indo para um outro país. Vocês não vão estar mais em casa, então não adianta ir para o exterior querendo comer a comidinha de casa, tá? Querer ter lá, dormir no lençolzinho com o cheirinho gostosinho que a mamãe faz, que a mamãe lava, tá? Porque não vai ser assim. Ah, mas eu queria que fosse igual. Então você vai ter que dar um jeito de fazer com que a sua realidade lá seja mais parecida possível com a de casa. Mas não transportem a sua casa junto com você, tá? Não arraste a sua rotina que você tem até hoje junto com você para essa nova realidade, tá? Você optou por não fazer uma faculdade na sua cidade, você não optou por fazer uma faculdade no seu país, onde as coisas todas vocês já sabem como funciona, você optou por deixar o Brasil e ir para um outro país justamente para encarar uma outra realidade, para aprender algo novo, tá? Então, gente, primeira dica assim que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: deixe o Brasil onde está e tenha na sua consciência que você está indo para um outro lugar completamente diferente. E quando eu falo para vocês para deixar o Brasil onde está, eu estou falando, desculpa paz, mas eu vou falar aqui, deixe a sua casa onde ela está, deixe a sua família onde ela está, deixe os seus amigos onde eles estão. Não estou dizendo aqui para vocês esquecerem deles Gente, hoje em dia a gente é muito privilegiado até por isso também. Hoje a tecnologia, os meios de comunicação permitem vocês estar aqui no Brasil sem estar aqui. Mas vocês têm que ter até cuidado com isso, tá? Deixe o Brasil onde ele está e ponham na sua cabeça que vocês estão indo para uma outra realidade, tá? Então, talvez, Arthur, não sei se você concorda comigo, que muitos dos seus amigos que desistiram, vários dos meus amigos que foram também comigo quando eu fui, desistiram porque eles não conseguiram fazer isso. Eles foram querendo que lá fosse igual aqui. E não é igual aqui. Não vai ser igual aqui. É uma expectativa. A expectativa é que eles... exatamente. Eu vou falar uma coisa aí que tu... Por favor. De deixar os pais no Brasil. É verdade. Só eu não faço que nem eu, que minha mãe toda hora manda mensagem que eu ligo para ela uma vez por semana. Faço mais, inclusive. Enfim, tem problemas que, embora aí no Brasil seus pais aí resolvam qualquer probleminha para você, aqui seus pais estão talvez em outro continente, né? Não sei, para quem está indo aí para a Europa, né? Para qualquer outro lugar. Seus pais têm problemas que não vão ter como resolver, eles não conseguem fazer nada com os problemas. Então, o que eu recomendo é resolva, ou pelo menos tente, se não der, ligue, né? Que a gente sabe que os pais aí se preocupam com os filhos, e aí quando liga, daqui a pouco o problema, que era um probleminha, tá um problemão, né? Os pais desesperados aí todo mundo já fica meio desesperado junto. Então, pelo menos resolver sozinho. Porque tem problema que eu tenho aqui, meus pais não fazem ideia e também nunca vão saber porque eu não preciso, né? Então, exatamente. Resolver, então não precisa desesperar os outros aí que estão em alguns outros lugares. E às vezes, pessoal, eu vou falar de alguns casos aqui, alguns exemplos que vocês vão achar que não é possível, que eu estou inventando, mas não é. A gente já teve aluno de me ligar, tá na Irlanda, de me ligar quando aqui já é tipo 3 horas da manhã. Eu fiquei trancado para fora do meu quarto, a minha chave não abre o meu quarto. Falei, gente, o que eu vou fazer aqui? E isso, na verdade, mas quem me ligou foi a mãe. Que, o meu filho está lá trancado para fora, não sei o que. Primeiro, por que esse menino ligou para a mãe porque o quarto está trancado, né? E depois, eu não estou dizendo aqui que vocês não podem ligar para nós, mas você vai ligar para mim, o que eu vou poder fazer? Tá? Ele lá tem que ter os contatos dele da universidade, o Arthur tem os deles, eu tinha os meus, né? Inclusive o Arthur tem uma função lá que seria ele que teria que ir lá e abrir o quarto pro menino, né, Arthur? Você é a Ray aí, né?
Isso, exatamente. É, Então, tem várias aí, vezes que é meia-noite, 1 da manhã, recebe mensagem, ligação, tem que ir lá sair da abrir cama, quarto. tem que ir para algum outro lugar, tem que ajudar. Então, O Array é já o. aconteceu várias vezes. Eu sei, eu fui Array durante 3 anos, também eu sei como é que é. O Array, pessoal, para quem, só para saber o que a gente está falando, dentro das universidades americanas tem as residências, né, os dormitórios, e em cada andar tem um cara que é o cara que cuida do andar, né, é o chatão do andar. É o cara que está lá para, né, para amenizar as Encher o coisas, saco. para encher o saco da galera Os outros que encher o mora lá. saco. E também é o cara que está lá para esse tipo de situação, trancou o quarto, alguma coisa não está funcionando e tal. Então, né? Então, esse é um tipo de coisa, gente. Vocês vão ter que deixar o pai e a mãe aqui e até recorrer a eles quando forem problemas extremamente graves, coisas que vocês realmente precisam de um apoio que vocês não conseguiram por lá, tá? Mas deixem sua família, deixem seus amigos, deixem sua casa aqui e vá fazer a sua experiência, tá? Não adianta querer ficar comparando tudo. Ah, mas lá no Brasil é assim. Lá no Brasil, puxa, lá no Brasil eu como feijão e arroz. Ah, lá no Brasil eu não sei o que lá, porque gente, vocês não vão, não estão no Brasil, vocês optaram ir para um lugar que realmente você vai ter outro tipo de realidade. É claro que é legal lembrar do Brasil, é claro que é legal fazer algumas comparações, até para você, e eu vou falar para vocês vão começar a valorizar muito o Brasil. Tem muita coisa no Brasil que a gente acha que é um saco, tudo ruim, e que no final das contas vocês vão ver que aqui a gente tem muita coisa boa também, assim como vai ter muita coisa legal lá que vocês gostariam que fosse igual no Brasil, tá? Mas não saiam com a cabeça de comparação, eu queria, lá no Brasil assim, isso aqui é uma droga, isso aqui é uma merda. Não, gente, não é esse o caminho, tá? Vocês têm que ter um espírito um pouco mais aventureiro nesse negócio, tá? Então, por favor, gente, coloquem em prática algumas coisas aí. Vocês têm que ter flexibilidade, vocês têm que ter um espírito de adaptação muito forte. O Arthur falou, morava em casa, no seu quartinho lá, com tudo, super confortável, de repente você foi para lá para morar com 4 pessoas dentro de um apartamento, né? Você tem que lidar com gente de outros países, com outras culturas, outros humores, outras vontades e tal. Pô, beleza, cara, vai ter que fazer isso aí mesmo. A comida não vai ser igual. Você está lá para passar por uma experiência diferente, então você tem que se adaptar. Não tem jeito, tá? Outra coisa muito importante, gente. Lembram que vocês têm um objetivo de vida, tá? Vocês optaram por essa ida para os Estados Unidos por alguma razão, ok? Mantenham isso no foco. Gente, tudo bem, nossa, eu estou passando por esse perrengue, tá frio, só chove, é uma droga, meus amigos, não sei o que lá, não, mas eu estou aqui porque eu preciso disso, tá? Lembre-se sempre qual é que é esse objetivo, tá? Tenham a disciplina de seguir a rotina que tem que ser seguidas, né? Pensem no que vocês estão fazendo lá, tá? E, gente, vocês têm que realmente colocar o seu, vamos dizer assim, a sua possibilidade, o seu exercer a sua paciência assim muitas vezes ao máximo, cara, porque vão ter coisas que a gente pensa assim, cara, não é possível que esse pessoal faz isso dessa maneira, e não é possível que eu tenha que resolver isso dessa forma, tá? Esse povo aqui é meio doido, não é possível, tá? Mas não adianta, vocês estão em um lugar diferente, que as coisas nem sempre são do jeito que você está acostumado. Respira fundo, vai lá, pensa e toca o barco, tá? Então, essas coisas são realmente extremamente importantes. Gente, uma outra coisa que a gente quer... Por que a gente está falando tudo isso e meio que talvez assustando vocês? Porque a gente quer que vocês tenham o maior sucesso do mundo nessa jornada que vocês vão embarcar, tá? A gente quer muito que realmente vocês atinjam aquilo que vocês estão esperando. Então, a gente já falou de tudo que assim mentalmente vocês têm que ter. E também tem algumas questões relacionadas às suas atitudes que também podem vir e detonar todo um projeto. Gente,
é muito importante que vocês tenham em mente que vocês estão indo para um país e vocês têm que seguir muitas regras, tá? As regras do país, as regras da cidade, as regras da universidade. E não seguir essas regras podem também ser extremamente prejudiciais para você. Então, aquela questão, né? Não sei se vocês fumam, mas se vocês fumam, vê onde que pode fumar e obedecer essas regras. Questão de droga, gente, vocês vão ter, pais, desculpem, mas é preciso falar isso aqui, vocês vão ser apresentados a drogas. Aqui, assim como são ou seriam aqui no Brasil em qualquer universidade, tá? Então, gente, cuidado demais com isso, cuidado, porque isso aí pode dar uma zica violenta se você for pego, envolvido com esse tipo de coisa. E muitas vezes pode acontecer que você está numa festa, você está em alguma coisa, algum lugar onde as pessoas estão envolvidas com droga, você não está. Tomem cuidado, porque se der uma batida de polícia, alguma coisa assim, pode ser que você acabe sendo envolvido sem estar envolvido. A mesma coisa com bebidas, tá? Para vocês todos que estão indo para Estados Unidos, a idade de beber é de 21 anos. 21 anos e existe uma seriedade muito grande em cima disso. Vocês vão estar sendo monitorados o tempo inteiro. Não pode beber nos dormitórios, a não ser, existem aquelas pessoas que estão indo para pós-graduação, que existem dormitórios específicos para quem é de pós-graduação, adulto e tal, que lá sim pode beber, só não pode ficar bêbado e causar o escândalo. Mas, gente, no geral, vocês não podem beber, tá? Nós já tivemos, gente, pasmem, depois da gente ter falado isso tudo, alunos que e de novo, aquela coisa de levar o Brasil com ele. Estacionou o carro, um monte de brasileiros numa universidade na Flórida, estacionou o carro no estacionamento da universidade, abriu a tampa de trás do carro com uma baita caixa de isopor, sonzão torando e bebendo no estacionamento da universidade. Adivinha? Me liga pai 3 horas da manhã porque o filho está preso, que precisa acionar a polícia, que precisa acionar advogado, e nós tivemos alunos que foram deportados. Por quê? Porque não seguiram as regras. Tocaram todo um projeto, né, dentro do lixo. Teve que vir embora. Não pode voltar para os Estados Unidos por 10 anos. Tá? Então, cuidado, gente, com essas coisas. Realmente é muito importante isso aí. Cuidado para não se meter com polícia, tá? Quando eu estou falando de polícia, além dessas questões de sexo, droga, rock and roll e bebida e tal, eu estou falando aqui de você ir trabalhar de maneira ilegal, tá? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque isso aí pode realmente detonar todo um projeto, ok? Mas enfim, gente, eu preciso falar dessas coisas porque isso aqui realmente é muito importante. Agora, algumas dicas para vocês de algumas coisas que até que o Arthur já comentou. Em relação a amizades, por exemplo, tá? Gente, Arthur, depois você complementa para mim aqui. O que eu tenho para falar em relação a amizades para vocês? Não vai ser fácil fazer amigos, tá? Não vai ser fácil. O Arthur comentou uma coisa muito interessante. Imaginem você estudando numa universidade brasileira, ou imaginem se já aconteceu isso com vocês na escola de vocês, vendo um estrangeiro estudar. O relacionamento não é igual, é um pouco complicado, é diferente. Então, como que normalmente acontece as suas amizades lá? Primeiro, se tem outros brasileiros na sua universidade, você vai grudar com brasileiros. Se não com brasileiros, com outros latinos, com estrangeiros. Quando eu fui fazer faculdade no exterior, eu era o único brasileiro na cidade, não era nem na universidade. Então, realmente eu tive um momento bem difícil inicial de a gente de fazer amizades, e as minhas primeiras amizades foram com estrangeiros. É mais difícil fazer amizade com os locais, né? Com o alemão, com o espanhol, com o americano, com o canadense. Mas onde que normalmente você vai ter a possibilidade de realmente começar uma amizade legal com alguém
do país. No trabalho, eu lembro que eu falei desse negócio do array, que o Arthur é e que eu fui na época, foi quando o momento que eu passei a ser array, que eu passei a cuidar de um andar da universidade, eu comecei a fazer a maior parte dos meus amigos americanos. Porque eles, tipo assim, eu era responsável por eles, eles tinham que vir sempre conversar comigo e tal, e ali que criou uma grande parte das amizades. Uma outra coisa que eu recomendo muito é vocês fazerem parte de clubes, né? Então, as universidades, principalmente as americanas, mas muitas também no Canadá, na Inglaterra, e até eu acho que na Espanha também tem muito disso aí, eles têm clubes. Então pensa numa coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de acampar, tem o clube de acampamento, tem o clube da fotografia, o clube da engenharia, o clube de religião, o clube, cara, tem clube de tudo que você possa imaginar. Fotografia, pensa aquilo que você gosta, procura um clube, se afilia nesse clube e aí você vai ter uma outra possibilidade de fazer amigos locais. O esporte, você é muito bom em alguma coisa, diga. Se eu puder adicionar também, se no caso não tem um clube, uma coisa que você gosta e não tem isso na universidade, muitas universidades são abertas para você trazer ideias para isso. A gente está falando isso, estou falando isso porque teve uma aluna nossa em 2021 que a universidade não tinha o clube do aluno internacional. E ela foi a responsável, ela foi a fundadora do clube do aluno internacional, então juntou todos os alunos internacionais da universidade. Então, é exatamente isso que o Galvão falou. Se reúnem em clubes, se juntem, né? se registrem nesses clubes, mas se caso não tenha algum que você goste, enfim, leva isso para a pessoa certa lá e eles são super abertos para você fundar esse clube, né? Para realmente você criar ali seu network, não só de amizade, mas pode ser um futuro aí para indicar para a profissão, né? Então, era só isso que eu queria adicionar, Galvão. Boa, Diego. Tá? Então, gente, não se isole. Eu não estou conseguindo fazer amizades e tal. Cara, circule. Vai, uma hora dessa você vai engatar com alguém. Eu acho importante, sim. Eu senti falta de ter brasileiros na minha universidade. Eu acho que é um bom começo, né? Aí daqui a pouco esse amigo tem outros amigos e tal, e você vai expandindo o seu círculo de amizades. Não tenha vergonha. Eu sei que para algumas pessoas que são um pouco mais fechadas, isso é um desafio enorme, tá? Mas, gente, se exponha, participe de tudo, envolva-se, erre, deixa o pessoal rir da sua cara, porque você falou uma coisa errada, ou porque você fez uma piada que pro Brasil é uma coisa que todo mundo ia rir lá, o pessoal, cara, não tô entendendo o que esse cara tá falando aí, tá? E outra coisa, gente, descole do Brasil. Descole do Brasil. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem muita gente que vai e continua no grupinho do condomínio, no grupinho da escola, no grupo dos amigos de infância, aí o pessoal tá marcando churrasco fim de semana, vamos todo mundo encontrar em tal lugar, vamos viajar junto, vamos fazer não sei o que lá junto, e você lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá, e não consegue participar, você fica quase doido, tá? Então, ponha na sua cabeça o seguinte, beleza, eles vão pro churrasco, eles vão pra piscina, ótimo, maravilhoso, fico feliz por eles. Mas eu estou aqui, eu não posso participar. Não fica desesperado com essas coisas, senão você não vai conseguir aproveitar essa sua experiência fora. O Arthur, como é que está sendo o seu relacionamento com o negócio de amizades lá? Nas primeiras semanas é complicado, principalmente que na primeira semana que eu cheguei aqui não era aula, né? Aqui na faculdade tem uma primeira semana de orientação para quem é de fora. Então era tudo pessoal de fora, então foi tranquilo, né? Eu conheci o pessoal que estava na mesma situação. Que nem o Gavur disse, eu cheguei aqui, eu já tinha conversado com alguns brasileiros da faculdade, então foram esses com quem eu converso e ainda converso a maioria do tempo. E é estranho, mas o melhor jeito, pelo menos para mim, de conhecer gente, fazer amigo, é uma sala de aula, que todo mundo chega um pouco antes na aula, aí tu vai ver uma pessoa que tu nunca viu na vida, senta do teu lado na aula e vocês vão acabar conversando. E foi assim que eu fiz meus amigos aí, com quem eu mais converso agora aqui nos Estados Unidos. Foi com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida,
na sala de aula do meu lado. Legal, E uma legal. coisa que também é meio complicada, porque tu não vê essa pessoa todo dia, que nem via no Brasil, né? Cada aula é uma turma totalmente diferente, né? Então, o que é bom e ruim. Ruim porque tu não conversa tanto com aquela pessoa, então para pegar a intimidade demora um pouco mais, mas é bom porque tem a oportunidade de conhecer muito mais gente do que tem aí no Brasil. Então. Exato, exato. Mas, gente, não se isole, tá? Isso é ruim para você. A gente já teve casos dos pais me procurar, Gavor, meu filho tá lá, ele não consegue fazer amizade, ele não vai. Ele fala, mas que ele... Não, pois é, porque ele chega, ele fica trancado no quarto, ele fica jogando no computador, ele fica... Eu falei, pois é, então, assim, você tem que se dar a chance também de circular, de conhecer, tá? Outra coisa, gente, beleza, hein? Questão da comida, tá? Eu estou colocando alguns pontos aqui que são os pontos que normalmente os alunos sentem muito, tá? Então a questão das amizades, a questão da comida. Então, gente, vou falar logo para vocês aqui, abrir a real. Igual a nossa do Brasil não existe, tá? Cara, a nossa comida é maravilhosa. E não é assim, eu estou falando isso porque eu sou brasileiro. Os estrangeiros vêm para cá, eles adoram a nossa comida. A comida para esses países todos que vocês estão indo é totalmente diferente. Talvez você não se adapte a ela. No campus, vocês que vão morar no campus ou que vocês vão ficar no campus durante muito tempo durante o dia, vocês vão ver a comida é super repetitiva, é sempre a mesma coisa, tá? Se você tem a chance de estar morando em algum lugar com cozinha, né, tenta você aprender alguma coisa e você se virar e cozinhar de vez em quando alguma coisa sua, uma coisa que você gosta para dar uma variada, tá? Ou se você na sua cidade tem a chance de ir em algum restaurante brasileiro de vez em quando para dar matar a saudade um pouquinho, também é muito legal. Como eu falei, no meu caso, eu fui para um lugar, e eu estou falando aqui de quase 30 anos atrás, né, que quase não existia ninguém do Brasil indo fazer faculdade no exterior. Então, eu fui para um lugar que não tinha restaurante brasileiro. O que eu fazia? Eu ia para restaurante mexicano, tá? A comida mexicana, de alguma forma, tem uma certa similaridade com a nossa, então ali eu também tinha a possibilidade de matar a saudade da nossa comida. Então, se você tiver a chance de achar algumas coisas dessa forma, legal, né? Cozinhar de vez em quando é bacana, né? Então, essas são assim, algumas dicas que eu dou para vocês em relação à comida. Uma outra coisa que o pessoal... Sobre comida, Gavor, Oi. Rapidinho, Sim. essa questão também de amizade, né? Por exemplo, eu não sei cozinhar, eu só sei fazer brigadeiro. E é aí que eu ganhei os meus amigos, porque todo mundo queria ir lá no meu dormitório para comer brigadeiro. E aí a gente estipulou um dia da semana, noite cultural, né? Então eu sempre priorizava morar com o italiano, porque o italiano sabia que eu ia comer massa, né? Então eu ia comer muito bem. Então essa questão da comida também remete à amizade, né? Então, não sei aí, pessoal, se vocês são igual o Diego, só com brigadeiro vocês já vão conquistar muito gringo, tá? Isso eu garanto para vocês. Isso, e boa dica, Diego, sabe? Isso é cara, muito legal, não tinha pensado nessa parte também. Mas vocês que têm alguma habilidade na cozinha aí, vocês têm uma outra grande arma bacana para você começar boas amizades. Isso aí é muito legal que o Diego falou, sabe? Junta a galera em algum canto, alguma cozinha, e eu vou dizer para vocês, mesmo se você morar no campus da universidade, todo dormitório tem uma cozinha que é comum a todos, ou seja, você pode juntar a galera de vez em quando, hoje tem os chineses, não sei o que lá, você vai fazer uma comida chinesa, junta a galera para comer a comida chinesa do cara. Aí tem outro dia que você vai fazer, sei lá, um arroz carreteiro, você vai fazer alguma coisa assim do Brasil, né? Não vou nem dizer de feijoada nem nada tão complicado assim, mas para mim que eu não cozinho, para mim é complicado, tá, fazer feijoada. Mas, enfim, muito legal, Diego, gostei disso aí também. A comida também pode levar você a fazer ótimas amizades. Uma outra coisa que espanta muito e é complicado para nós é a questão do clima, tá? Então, essa questão do clima também, o que você pode fazer, gente? Você não tem como mudar o clima, mas eu tenho certeza que você que está indo para a Irlanda, para a Alemanha,
são Inglaterra, que são lugares que são frios boa parte do tempo, chove muito, você já está sabendo disso, né? Então você já deve estar se adequando mentalmente que você vai passar por isso. Quem está indo para a Espanha, Itália, vocês estão acompanhando aí a quantidade de calor que pode fazer lá. Então também eu tenho certeza que vocês já estão adequando a isso. Tem alunos nossos que estão indo para Arizona, né? Que também Califórnia, que são lugares super quentes, Flórida. Então você tem que estar adaptado a isso. Para quem é de Cuiabá, o calor já não é uma grande novidade, né? Mas vocês têm que se adaptar. Então, o que a gente faz? Adeque-se. Então, se você sabe que está indo para um lugar frio, chegue lá, e eu recomendo fazer isso lá. Compre as roupas adequadas. Se você está indo para um lugar quente, também já, né, leve seus shorts, suas camisetas e chinelos, enfim. E fazer o que os locais fazem. O que os locais fazem em Syracuse, por exemplo, durante o inverno que pode chegar a menos 40 graus? Eles vão esquiar, eles vão fazer natação, esportes em lugares fechados e tal. Pô, segue o fluxo, vai fazer o que eles fazem também. Aproveite o inverno, né? Tem muita coisa legal no inverno para fazer. Tem muita coisa legal que dá para fazer no período de calor. E de vez em quando, se você tiver a possibilidade, vai viajar para algum lugar para dar uma mudada de ares, né? Então, se está um lugar que é muito frio, muito chuvoso, dá uma viajada, passa alguns dias em algum lugar um pouco mais tranquilo para você dar pegar um solzinho de vez em quando, que é importante, tá? Isso que o Arthur estava falando, e eu queria só complementar, que eu acho super importante, gente, a questão das aulas. Então, olha só, o que o pessoal sente de dificuldade, que eu já falei até agora. A questão de amizades e isolamento, a questão da comida, a questão do clima, e uma outra coisa que esse pessoal sente muito é a questão dos estudos. Eu não sei, Arthur, como é que está sendo para você, mas várias pessoas que embarcaram conosco reclamam, e aconteceu comigo também. O estudo, ele tende a ser, a pessoas tendem a sentir muita dificuldade, tá? Eu achei muito difícil. A minha área não era área de exatas, eu fiz relações internacionais, mas, cara, tinha que ler demais, fazer muito trabalho, escrever muito e tal. O pessoal das exatas tem reclamado bastante que, pô, a parte dos cálculos, os negócios são super difíceis e tal. Então, gente, vá preparado para isso. A faculdade fora, ela não é fácil. Também não é fácil porque é diferente. Então, o que o Arthur estava comentando, né? Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, vocês vão sentir que é diferente do nosso ritmo, que você ia para aula às 7 da manhã, começava e terminava às 11, e é isso todo dia. E lá não. Cada matéria é num local diferente, num prédio diferente, com uma turma diferente. Então, é muito legal do Arthur ter falado que ele fez boas amizades na sala de aula. Muitas pessoas não conseguem isso justamente porque cada sala de aula, cada turma é gente diferente, tá? Mas legal, parabéns, Arthur, muito bacana saber que você conseguiu isso aí. E é uma... Diga. O estudo não é que seja tão complicado, difícil. Eu também estou estudando uma área que não tem que escrever muito, né? Uhum. Mas tem algumas aulas que são obrigatórias a todos aqui. E tem aulas que sim, cada semana tinha que escrever um trabalho de 5, 6, 8 páginas. E não tem o que fazer, tem que sentar e tem que escrever. E é isso, não tem muita escolha. Então também dos horários ali, aqui agora é tu que monta os horários, né? Eu escolho minhas aulas, cada aula tem uns 5 horários diferentes aí. Então, por exemplo, nesse próximo semestre que vai começar em agosto, minha primeira aula é 7h30 da manhã e minha última aula acaba às 5 horas da tarde. Então eu vou passar o dia na faculdade, mas entre cada aula tem 1, 2 horas aí de tempo livre, né? Assim. Então é diferente. Então vai acabar uma aula, pode ser que daqui a 15 minutos tu tenha que atravessar a faculdade para ter uma aula, que nem já aconteceu comigo,
ou pode ser que nem vai ser agora, que vai ter 2 horas sem fazer nada e tem que tentar achar alguma coisa para fazer. E é muito interessante que isso acontece com a maioria das pessoas, as universidades têm nichos, né? Tem a biblioteca, tem lugares para você fazer um descanso, tem vários restaurantes, tem vários cafés, tem várias coisas no meio do caminho para você também passar essas horas, né, que você tem aí entre um momento e outro. Ô Diego, comenta um pouquinho daquilo que você estava falando um pouquinho antes da reunião, dos tipos de matérias, né, que é uma outra coisa que o pessoal reclama bastante. Exatamente. Então, pessoal, sejam preparados aí. Eu sei que muitos de vocês aí estão super ansiosos. Eu vou fazer engenharia aeroespacial, então já na minha primeira aula já vou ter uma aula com o professor da NASA para aprender a desenvolver foguete. Não é bem assim. O pessoal aí do teatro, do cinema, vou ter aula com o Steven Spielberg. Não é bem assim, tá? O primeiro ano, normalmente ali, vamos pegar os Estados Unidos para ficar mais fácil, ele se chama General Education. E se a gente traz isso para o nosso cenário brasileiro e para qualquer outro lugar do mundo, é o ciclo básico, não é? Então são disciplinas gerais que todos os alunos têm que fazer essas disciplinas. Então pode ser que você esteja aí fazendo design industrial e aí na disciplina, sei lá, você tem que fazer literatura, né? Você vai falar, mas para que eu vou ter que fazer isso? Geologia, física. Geologia, exatamente, né? Temos aqui casos dos alunos que chegaram lá na economia, aí chegaram e ligou pra gente, falou, ô Gabor Diego, o que é isso? Economia, vai ter que fazer geologia? Mas eu vou fazer economia do quê? Do sol, das pedras? Não estou entendendo isso aqui. Mas é realmente por conta do sistema, tá? Então eu entendo que a ansiedade é grande, mas se preparem para esse ano aí, esse ano de ciclo básico ou General Education, que vocês vão ter, né? Arthur, como que foi esse seu ano de General Education? Que matéria que você pegou aí? Tem várias, eu peguei as coisas de aula de escrita que tem que pegar, tem aula de humanas que tem que pegar algumas também, que eles recomendam, né? Tem história americana, tem aula de política, economia, tem várias aulas que eu até posso mostrar, porque eu tenho meu audit aberto, que é para ver a aula. Se quiser eu até mostro aí como é que é. Mostra aí, Arthur, mostra aí. Você sabe compartilhar a tela? Tem que ver que eu aqui achei. Aqui. Ô Arthur, já faz um ano que você esqueceu como compartilha a tela, pelo amor de Deus, hein? Vamos ver se aqui não é. Cadê o site aqui? Tem como aqui. Vamos fazer a tela inteira, certo? Mais fácil. De vez em quando eu estiver vendo aí que dá para mostrar. Né? Estamos vendo, Arthur. Então é isso aqui. Dá para ver as aulas, algumas aqui já não aparecem mais porque eu já terminei, né? Então dá para ver aqui mais ou menos, né? Verde o que eu fiz, azul o que eu vou fazer, eu estou fazendo, vermelho o que falta. Então temos tudo isso aqui, já terminei, né? Então não preciso fazer, mas tem áreas como essa aqui que eu preciso pegar mais uma, hein? Tem tudo isso aqui de aula para escolher. Deixa eu só interromper. Então, assim, o Arthur está fazendo na parte de tecnologia, né? Isso, e olha essa aqui. Isso aqui aí. é tudo a General Education que tu falou, né? O que eu preciso fazer pro meu major tá mais aqui embaixo, que isso aqui, né? Preciso fazer isso aqui, então isso aqui é tudo que eu posso escolher pro geral. Tá vendo, pessoal? Então, assim, use esse primeiro ano para vocês realmente pegarem todas essas disciplinas, né, Gavur? Que você sempre falou isso. Matar logo isso daí o mais rápido possível, porque a hora que chegar a vez de vocês para fazer as disciplinas do seu curso, aí vocês vão desbrandar aí, vão com certeza se animar e, enfim. Então, assim, não se assustem, não desanimem, é normal. Então, o Arthur tá mostrando aí, ó, ao vivo para vocês, que da parte de tecnologia o cara tem que fazer humanidade, tá? Então é normal. Dá até para ver aqui, ó, minhas aulas aqui. Vamos ver, irmão. São todas as aulas aqui. Vamos pegar a schedule aqui. Ver por semana. Então é mais ou menos isso aqui, ó, que é o que eu tava falando, né? Tem dias que nem sexta que tem uma aula, tem outros dias aí que tem 4 aulas. Então.
É. É assim, pessoal. Então é uma questão que eu estava falando, né? É questão de adaptação, flexibilidade e lembrar, cara, eu não estou no Brasil, não é o sistema do Brasil, eu vim para um outro sistema. E é isso, tem que encarar e mandar bala, tá? Então, gente, se vocês estiverem tendo dificuldade, busca os centros de mentoria, façam grupos de estudo com amigos e também tem sempre o advisor, que é um professor na universidade que está lá para dar apoio para você também escolher suas matérias e tal e não ter dificuldade com isso. Agora, gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Então, você começou a faculdade lá no exterior, começou a sua graduação, sua pós-graduação e tal, e de repente você começou a ver que não é bem isso que você estava procurando. Que falei, putz, será que, nossa, o que eu estou fazendo aqui, cara, não é isso, eu queria mudar, eu queria fazer, eu queria outra coisa. E, cara, isso é normal, gente, vocês estão com, a maioria de vocês aí, com 18 anos, 17 anos, 19 anos, começando uma vida, então mudanças podem acontecer, tá? Então, de repente, vocês podem mudar de ideia do curso, vocês podem mudar a ideia de falar, cara, não gostei dessa cidade, não gostei dessa universidade, eu não fiz a escolha certa, pode acontecer. Inclusive pode acontecer, como aconteceu com o Arthur, aconteceu com várias pessoas, falaram, cara, não tem nada a ver eu estar aqui nos Estados Unidos, eu tinha que mesmo estar no Brasil, não é isso e tal. Mas a experiência foi péssima, foi jogar fora? Não, nunca é, tá? Então, gente, se vocês imaginar e perceberem em determinado momento que o que vocês tinham que fazer era trocar o curso, trocar de universidade, trocar de país, voltar para o Brasil, tudo isso é possível, tá? Não tenho que ficar amarrados no mesmo lugar para sempre. E com isso também, vocês podem contar com a gente, se no meio do caminho vocês falam, putz, cara, não tá legal, não tô gostando e tal, a gente pode ajudar vocês a, de repente, primeiro de tudo, dar algumas dicas para como é que você deve fazer para, de repente, continuar no mesmo lugar ou só mudar algumas coisas, ou se realmente, cara, eu realmente quero mudar de universidade, eu quero ir para outro país. A gente já teve vários casos de pessoas que acabaram começando num lugar e foram para outros. Então, gente, isso pode acontecer, tá? Então, estejam abertos para essas mudanças que podem acontecer pelo caminho e que, se isso acontecer, vocês podem contar conosco também. Bom, gente, eu queria entrar agora então numa outra parte dessa conversa, rapidinho, tá? Nós já estamos chegando no fim. Eu só queria lembrar então, até agora, tudo que a gente já fez junto. Então a gente já começou lá atrás, né, fazendo seu perfil, daí desenvolvemos uma lista, juntamos documentos junto com vocês, vocês tiveram que fazer algumas provas, vários tiveram que fazer redações. Eu acho que o Furlan tá aí ou não, Alexandre? Estou perguntando porque ele teve que fazer um monte de redações. Daí a gente fez os applications aqui, né, junto sempre com a nossa equipe. Aí vocês foram aceitos em universidades, outros não foram aceitos, vocês tiveram que escolher uma universidade, bolsa e tal, parará. Finalmente fizemos a sua matrícula, que então todos vocês passaram então pelo processo de matrícula, e nesse momento nós estamos no ponto em que alguns de vocês já deram entrada no visto, estão esperando, outros já estão com visto na mão, outros não precisam visto, aí estão vendo acomodação, passagem, tá? Inclusive, falando em passagem, pessoal, se vocês já marcaram uma data de embarque e não avisaram a gente ainda, por favor, mandem para a gente a sua passagem aérea para que a gente possa saber quando vocês estão embarcando, para a gente marcar a nossa reunião individual, tá? Então, a primeira fase dessa parte de embarque é essa reunião que a gente está fazendo agora, dando umas dicas gerais, né, sobre essa experiência que vocês vão ter. E aí, logo em seguida, tá? Antes do seu embarque, alguns dias antes do seu embarque, a gente vai ter uma reunião individual com cada um de vocês. Nessa reunião individual a gente vai falar muito, dando orientações de como é que vai ser no aeroporto, que documentos apresentar, quando chegar na imigração, o que vai acontecer, quais os documentos ir. A gente vai organizar os documentos junto com vocês, a documentação que vai ter que levar para a universidade. A gente vai falar sobre meios de pagamento, como é que lidar com dinheiro, questão de plano de saúde, enfim, gente. Daí, com cada um de vocês,
a gente vai fazer uma reunião, até porque cada um de vocês está indo para um país diferente, é uma regra diferente, uma universidade diferente, então a gente não quis focar nessa reunião em cima dessas questões técnicas, tá? Então, gente, por favor, aqueles que não nos enviaram ainda as passagens, indiquem para a gente quando vocês estão indo, para a gente marcar essa reunião individual aí com vocês e com a família, tá bom? E o que acontece depois disso, Gabor? Então, qual é que são os próximos passos? Então, a pessoa embarcou, você fez a reunião individual, embarcou, e aí? Bom, gente, eu queria só lembrar para vocês que no nosso contrato, a gente acompanha vocês nos próximos 30 dias da sua chegada lá, tá? E o que acontece a partir daí, tá? Acontece, pessoal, que vocês vão começar a fazer os seus relacionamentos dentro da universidade e aí vocês vão começar a ter os seus caminhos dentro da própria universidade e nós vamos começar a ficar meio distante disso aí. Por quê? Porque nós fomos contratados e o nosso papel é fazer com que vocês sejam admitidos na universidade, estejam prontos e comecem a sua jornada. Mas daqui a pouco lá na frente você teve um problema com a sua acomodação ou com uma matéria, alguma coisa. E, claro, a gente sempre vai estar aqui para tentar ajudar alguma coisa, mas vai acabar que nós não vamos ter mais o contato direto com o pessoal do departamento financeiro, com o seu professor, o seu orientador e tal. Então, nem sempre a gente vai conseguir resolver os problemas para vocês de uma maneira muito rápida. O que a gente pode fazer muitas vezes é orientar, cara, procura isso, vamos falar isso, a gente procura o nome da pessoa, até entra no primeiro contato, mas na maioria das vezes é você mesmo que vai ter que resolver o problema. A gente pode, de novo, estar aqui para tentar ajudar vocês, mas a gente já não consegue mais estar tão próximo da pessoa que vai resolver o problema para vocês, tá? Mas eu só quero dizer o seguinte... E isso também... Diga. Isso também, Gabor, desculpa interromper, mas é a questão da política da própria universidade, né? Exato. Ela entende que o aluno está lá, então ela só pode importar para o aluno. Então, mesmo vocês, pais, eu quero saber a nota do meu filho, tal, o seu filho tem que fazer uma solicitação para a universidade para compartilhar informações com vocês. Então, assim, como o Gabor disse, a gente sempre vai estar aqui, o grupo, como a gente já falou isso nas reuniões iniciais com cada um de vocês, sempre vamos estar aqui. O grupo, não vamos deletar grupo, tá? Sempre que precisar de alguma coisa, a gente sempre vai estar aqui. Mas tenham em mente que a resposta para a gente vai ser muito mais demorada e a gente sempre vai ter que falar, fala com fulano ou ciclano para ver se melhora por conta da política, regra aí da universidade. Tá, então isso tem que ficar bem claro também para vocês. O que vai acontecer a partir desse momento? Então, o Arthur já comentou alguma coisa sobre isso. Vocês vão embarcar e quando chegar na universidade, a maioria dos programas vão apresentar a vocês, vão pedir que vocês participem de às vezes é uma semana, às vezes é alguns dias, que é um programa de orientação, tá? Então vai ser durante essa semana, normalmente, que você vai escolher as suas matérias, que você vai fazer a foto para sua carteirinha da faculdade, que você vai iniciar um plano de celular, que você vai abrir uma conta em banco, que se for o caso, eu queria tirar minha carteira de motorista, talvez já nessa semana você já comece a ter essas orientações também, vai fazer tour pelo campus e vocês vão ter também, pessoal, um monte de atividades que a universidade vai fazer para que você comece a fazer seus primeiros amigos, que é isso que o Arthur falou, aconteceu comigo, aconteceu com ele, que os primeiros contatos, os primeiros amigos normalmente também começam a você fazer durante essa semana de orientação. Então, ela é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Outra coisa, algumas universidades pedem que você, mesmo que você já tenha feito TOEFL, IELTS e outros programas, pode ser que elas peçam para você fazer de novo uma prova de inglês, tá? Mas não é uma prova de inglês para dizer se você está aceito ou não. É só para saber se você pode ser dispensado de uma determinada matéria básica de inglês, porque você já tem o inglês suficiente para uma matéria de um nível um pouco mais alto.
Mesma coisa de matemática, então talvez você tenha que fazer o teste de inglês, teste de matemática. Alguns desses testes já estão disponíveis para vocês fazerem online antes da chegada. Então, isso é uma coisa que vocês precisam estar atento. A gente vai estar orientando vocês. Alguns de vocês, inclusive, já têm essa orientação, já receberam as instruções de como fazer essas provas, tá? Então, não deixem de fazer essas provas de nivelamento aqui, ou se a universidade permitir ou exigir que seja feito lá no momento que vocês chegarem. Uma outra coisa que eu queria só falar um pouquinho sobre as acomodações, é uma coisa que preocupa muita gente. Então, muitos de vocês vão ter a oportunidade de viver no campus da universidade. Normalmente isso aqui, ó, é uma foto que representa até com certa veracidade como é um quarto de campus. Então, normalmente você divide um quarto individual, assim, um quarto são 2 pessoas, normalmente 2, 3 quartos dividem um banheiro. Pode ser que no caso, como no caso do Arthur, é uma tendência agora das universidades, que não tinha na minha época, elas criam na verdade pequenos apartamentos, onde você tem uma sala comum, 1, 2, 3 ou até 4 quartos individuais, mas repartem esse espaço em comum com banheiro, às vezes até com cozinha, tá? Então, os apartamentos, né, os prédios de apartamentos têm um monte de regras em relação a quem pode visitar, horários, tem horário de silêncio, tem um monte de coisa que o Arthur, inclusive, tem essa função de manter essas regras sendo cumpridas em relação a drogas, em relação a bebida, um monte de coisa, tá? É muito comum, na maioria das vezes, inclusive para aquelas pessoas que vão morar fora do campus, que você receba os quartos dessa forma, tá? Você vai ter uma escrivaninha, uma cama, um gaveteiro e um armário. E você vai ter que fazer suas coisas caberem nesses lugares, tá? E aí, você daí tem que ter os seus lençóis e tal, parará, e você decorar o quarto da sua forma. Então você tem essa possibilidade, você pode colar coisa nas paredes e tal, né? E fazer o seu cantinho ali como se fosse a sua casa, tá? Então, vocês têm que estar preparados para isso. Eu recomendo, não recomendo que você leve lençóis e nada daqui. Eu acho que você tem que comprar tudo lá, mas isso é uma coisa também que a gente vai falar com vocês nas reuniões individuais sobre o que levar. Nós vamos também disponibilizar para vocês uma listinha de compras das coisas que a gente acha que vocês têm que ter no quarto, tá? Umas dicas aí, até com uma ideia de valores para que vocês também se preparem, tá? Todas as universidades têm os seus refeitórios, tá? Os seus cafeterias, que eles chamam nos Estados Unidos, né? Então, algumas são bem sofisticadas, outras são mais simples. Normalmente essas cafeterias elas são separadas por ilhas. Então você tem ilha da comida quente, ilha da comida, às vezes tem até da comida oriental, da salada, da sobremesa, etc. Assim, então, e eles tentam variar um pouquinho isso aí, mas de novo eu já falei sobre isso, vocês vão sentir diferença, tá, gente? Não pense que vai ser uma adaptação fácil, realmente tem uma repetição bastante grande, vocês têm que estar preparados para isso. Outra coisa super importante aconteceu recentemente com o Arthur. Você terminou o primeiro ano, alguns de vocês estão indo para programas de Year One em universidades americanas, que vocês têm que progredir para realmente começar um programa junto com os americanos na própria universidade. Tem alguns de vocês que estão indo para a Inglaterra, Irlanda e outros lugares passando por um programa de Foundation antes, tá? Então sempre lembre-se que vocês têm que ir muito bem durante esse primeiro ano, cuidar muito das notas para que vocês realmente possam avançar para o próximo estágio da universidade, tá? E mesmo que vocês não estejam começando por nenhum tipo desses programas iniciais, Year One, Foundation e tal, lembrem-se, pessoal, que vocês estão começando uma nova história aqui, né? Eu queria lembrar vocês que talvez a gente tenha pegado bastante no seu pé aí, principalmente aqueles que vieram do Eu Global conosco. Cara, seu currículo tem que ter nota, tem que ter GPA alto, tem que ser o quê?
a história não termina, pessoal. Desculpa falar para vocês, na verdade ela só se intensifica, porque a partir desse momento você está criando o seu currículo para você avançar na sua carreira, tá? Então cuidem sempre da nota. Pode ser que do primeiro para o segundo ano, dependendo da sua nota, abram oportunidades de bolsas, de estágios para você que tem boas notas a partir do primeiro ano, tá? Então, gente, vocês não estão lá para brincar. Como eu já falei, não é colônia de férias, não é Disney. Vocês estão indo para lá com objetivo, com propósito, vocês têm que ter sempre isso em mente, tá? Então, vocês estão no momento de criar o seu currículo, tá? O currículo profissional. E para isso a gente também, inclusive, Arthur, serve para você, e eu já estou terminando aqui. Vocês estão no momento que vocês podem e devem, na minha opinião, trabalhar nos Estados Unidos. Você só pode trabalhar dentro da universidade durante uma grande parte do seu curso. Não deixem de trabalhar. Não é nem pelo dinheiro, gente, é pela experiência. Pô, isso que o Arthur está fazendo de CRA, cara, o que isso me fez crescer como pessoa, CRA, ser responsável pelo dormitório. Cara, isso é muito grande, isso é muito forte. Tá contando pra caramba no currículo do Arthur. Arthur, pode ter certeza disso, tá? Isso está sendo muito importante para você. Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de admissões da universidade onde eu fui. Olha o que eu faço hoje. Eu faço isso. Não imaginei na época que o meu trabalho ia ser ter uma empresa que auxilia pessoas a fazer o que eu estava fazendo no escritório lá, mas, cara, pode abrir um monte de oportunidades para vocês, tá? As universidades apresentam feiras de carreiras de tempos em tempos. Normalmente você vai ter, assim, realmente a oportunidade de conseguir um estágio, um emprego com mais chance a partir da metade do seu curso, quando você já estiver dentro de matérias mais específicas da sua área, tá? Mas participem, se inscrevam, façam o seu currículo. As universidades têm também um departamento de carreiras que ajuda vocês a montarem, a criarem os seus currículos, a escrever os currículos, preparam vocês para fazer entrevistas. Então não deixem de usar essas possibilidades, viu, Arthur? Inclusive para você isso aí, tá? Existem as possibilidades de você fazer estágios. Esses estágios podem ser dentro da universidade, podem ser em empresas, tá? Algumas universidades, principalmente na Europa, esses estágios eles são obrigatórios e você já vai ter uma lista de empresas onde você pode fazer esse estágio. Algumas vezes os estágios são pagos, pode ser que não sejam pagos. Então deixa eu só avançar aqui eu inverti os negócios aqui, tá? Então esses estágios podem acontecer durante o seu período de aula, mas a maioria deles vão acontecer durante o período de férias. Então você para de estudar e durante o seu período de férias você vai para alguma empresa, algum lugar para fazer estágio. Esse estágio também ele pode ser virtual, tá, gente? Então, o que significa isso? Você está estudando e de repente você está nos Estados Unidos e você acha um estágio com uma empresa que quer você trabalhando para eles de maneira virtual. E essa empresa pode estar no próprio Estados Unidos, pode estar na Europa, pode estar em vários lugares. Se vocês tiverem interesse sobre isso, vocês também podem nos contatar, que a gente faz esse meio de campo aí com essas empresas. Esses estágios podem ser pagos ou não, tá? Mas mesmo não sendo pago, cara, façam os estágios, porque eles vão ser muito importantes na sua carreira. Uma outra coisa super importante, antes de eu terminar aqui, gente, sempre mantenham uma proximidade muito forte com seus professores. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar em pesquisa e muita coisa, realmente vai ser muito importante, tá? Porque eles podem também abrir caminhos para vocês profissionais na frente, tá? Os seus colegas podem ser futuros parceiros de negócios. Então você está, na verdade, tendo a oportunidade de começar o seu primeiro network profissional dentro da própria universidade também. E com isso tudo, gente, eu queria terminar aqui desejando para vocês todo o sucesso do mundo. Eu fico assim extremamente lisonjeado, agradecido do fundo do coração de vocês terem nos escolhido para auxiliar vocês nessa caminhada. Eu espero do fundo do coração que a gente tenha
feito o nosso trabalho da melhor maneira possível. Como eu falei, eu sei que alguns erros aqui e ali aconteceram, mas toda a nossa equipe se dedicou pra caramba para que vocês realmente pudessem chegar nesse ponto final dessa jornada aqui e o inicial da próxima jornada, que é a dos seus estudos mesmo, tá? Então, gente, a gente agradece muito, agradece a Deus por ter nos permitido fazer isso. Pedimos muito que Deus acompanhe vocês, né? Pense no seu propósito maior, que é realmente o seu futuro acadêmico. Curtam muito e aprendam com os seus desafios que eles vão ter, que não vão ser poucos, mas, gente, na verdade, são esses desafios que vão ser a parte mais importante do seu currículo, tá? Então, vocês estão indo para lá realmente para construir a sua história. E, pessoal, eu pedi um grande favor para vocês, do fundo do meu coração. Não esqueçam da gente não, tá? Seja para pedir para a gente algum auxílio, alguma coisa, seja para mandar umas fotinhas de vez em quando, compartilhar conosco as conquistas que vocês têm aí e para mandar no final o convitinho para a formatura de vocês. A gente sabe que, né? Lembre que a gente participou com vocês até esse ponto aí, tá? Então, gente, brincadeiras à parte, contem sempre conosco e agradecemos realmente do fundo do coração aí vocês terem nos escolhido para estar com você nessa jornada. E agora eu gostaria de abrir aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar. Oi, Gavor, tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Gavor, eu queria aproveitar da experiência sua e da equipe e do Arthur também, em relação ao seguro-saúde. Se vocês tiveram, claro que vai variar de lugar para lugar, né? A Mariana teve a experiência dela no intercâmbio, em alguns momentos foi até mais fácil de fazer uma consulta online aqui para, às vezes, dar um receituário, mas às vezes sempre tem uma complicação. Na experiência de vocês, funciona legal, funciona bem? Teve no Arthur, por exemplo, algum momento em que ele teve que usar de criatividade para lidar com essa coisa da saúde, do plano do seguro? Eu queria uma visão disso. Então, pelo menos no programa que eu vim com a faculdade, no primeiro ano tinha o seguro-saúde incluso já, e eu vou dizer que vale a pena. Eu fui para o hospital uma vez só, né? Para ter ideia, o seguro-saúde, o anual pelo que eu estou pagando é $1.600, né? E eu fiquei 1 ou 2 horas no hospital e deu $1.300 mais ou menos, e o seguro cobre 100%, né? Pelo menos o que eu tenho ali cobria 100%, então o seguro acaba sendo mais caro, mas se eu fosse uma segunda vez, né, ia ser pior. Então, para mim, vale a pena seguro, né? Ainda mais meus pais querem sempre que eu tenha seguro, então tá na hora de renovar. Eu vou renovar aqui, porque nunca se sabe, né? Foi um problema pequeno, mas a gente não sabe se vai acontecer algo que eu vou realmente precisar do seguro aí para dar uma contribuição. Assim, as universidades, na verdade, até elas exigem que vocês tenham seguro, tá? Então, vocês têm que ter algum seguro. E esses seguros, na verdade, eu sempre recomendo que vocês comecem, pelo menos, com o seguro oferecido pela universidade, porque é um seguro que, como é da universidade, ela já tem todas as conexões com as clínicas, médicos e tal, e hospitais, e realmente vão por esse caminho aí, tá? É um seguro que cobre praticamente tudo. Tem que só ver a política de cada seguro, mas normalmente, dependendo do que for, é uma cobertura 100%, eles devolvem tudo, né, ou cobrem tudo, mas muitas vezes, dependendo do que for fazer, é um compartilhado. Você tem que pagar um pouquinho e o seguro cobre o resto, tá? Então, assim, isso Estados Unidos, Canadá também é similar. Na Europa, normalmente os alunos que vão para a Europa, eles têm acesso ao sistema público de saúde, né, uma vez que chegarem lá. Então, vai ser feito um registro também de vocês dentro do sistema, vamos dizer, o SUS, né, de cada país lá, para que vocês, dependendo de onde estiverem, o que estiver fazendo, vocês tenham acesso a esse seguro, a essa assistência de saúde também, tá? Legal. Desculpa, pessoal.
Só colocando aqui essa parte da Europa, que eu sei que não é o caso da Mari, mas o pessoal que tem o passaporte europeu e está indo para a Europa, vocês vão ter ainda o acesso a outros seguros ali que o próprio europeu tem, mas por sugestão nossa, dos alunos que estão lá, tudo, a gente vai falar disso nas reuniões individuais, mas que vocês também saiam daqui com um seguro privado que às vezes a própria universidade acaba indicando, tá? Então, assim, eu sei que tem alguns alunos aqui com passaporte europeu, isso a gente vai falar nas reuniões individuais, mas eu não pude deixar de colocar isso, tá? Desculpe interromper, Jefferson. Não, era mais nesse sentido, a experiência de vocês já funciona, tá, gente? Não, funciona. A MAT tem o seguro, foi feito no intercâmbio aqui também, mas não teve problema, eu teve que usar criatividade em algum momento para... porque às vezes e ele funciona assim, e de novo, né, como é da própria universidade, entendeu? Ele fica mais fácil de qualquer intervenção, ela fica mais rápida, porque tá tudo conectado lá. Tá? Então realmente nós nunca tivemos nenhum problema em relação a esse programa aí. Muito obrigado. Alguma outra pergunta, gente? Bom, se não tem pergunta, eu vou pedir uma última coisa para vocês, muito importante. Eu quero que todo mundo dê um sorrisão bem bonito aí, agora, que como infelizmente nós não estamos todo mundo junto numa mesma sala física, né? Mas a gente tem essa ferramenta aí que nos permite pelo menos estar junto aqui no nosso auditório, e a gente quer tirar uma fotona legal de todo mundo aí, tá? Então vamos lá, quem tá aí, vamos abrir as câmeras, bacana. Quando eu falar X, aí todo mundo dá um sorrisão. Vamos ver, tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Aí, abram as câmeras, legal. Mais alguém? Então vamos lá. 1, 2, 3 e X. Aí, garotada, gente bonita demais. Brigadão. Então, gente, mais uma vez, eu queria agradecer do fundo do coração todos vocês por essa oportunidade e por ter nos dado a oportunidade de estar junto com vocês. Estamos sempre à disposição e aguardem então que nós vamos então marcar com vocês as reuniões individuais a partir de agora, tá ok? Gente, espero que tenha sido boa reunião para vocês. Lembre-se sempre disso que a gente comentou aqui, tá? Vocês estão numa caminhada nova, uma nova fase aí que vai ser maravilhosa, eu tenho certeza do fundo do meu coração. Tá joia? Um grande abraço, sucesso para vocês.